Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula essa semana, terceiro ano. E próxima semana nós já temos avaliação. A gente fez algumas recuperações na aula passada, mas na próxima semana já é semana de avaliação final, tá bom? E o assunto da nossa avaliação final será Guerra Fria. A gente já estudou Primeira e Segunda Guerra Mundial e já fez uma avaliação a partir desse conteúdo. E agora nós vamos fazer uma avaliação sobre Guerra Fria. A apresentação que eu tenho aqui ela é bem extensa. Eu vou tentar condensar da melhor forma possível. E vocês também podem estar se aprofundando nesse conhecimento a partir do livro didático de vocês. Deixa eu passar aqui um panorama no livro didático para orientar vocês nos estudos. A partir da página 170, começa com o subtítulo Acirramento das rivalidades no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né, no caso. E aí começa então, na página seguinte, na 171, a Guerra Fria. Aí vai tratar de todo o desdobramento do que é a Guerra Fria, além da corrida espacial, corrida armamentista, Apolo 11, o colapso, que é o fim da União Soviética e, portanto, o fim da Guerra Fria oficialmente, além de, na página 179, um novo cenário geopolítico, né, que como é que se dá agora as novas organizações, como é que se dá agora a organização do mundo em questões geopolíticas, né? Como é que está a relação entre os países. É só dois que estão se enfrentando, como no período da Guerra Fria, né? O mundo bipolar, dois polos, capitalismo, socialismo, Estados Unidos e União Soviética, ou como é que está agora? Então isso a gente vai tratar um pouco aqui na nossa aula, tá bom? Então o mundo bipolar e a Guerra Fria, e no finalzinho a gente trata desse aspecto, como é que está atualmente, tá bom? Bem, a Guerra Fria foi esse enfrentamento. Deixa eu trocar aqui de lado, pessoal, para ver se não faz barulho aí para vocês. Então, pessoal, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse é o enfrentamento que ocorre ali pós Segunda Guerra Mundial e até os anos 90, início dos anos 90, é o período em que ocorre esse enfrentamento sem embate físico direto, apenas ideologicamente. Então, cada um defendendo sua ideologia, um capitalismo, o outro socialismo, e assim perdurou por todo esse tempo a Guerra Fria. Não houve enfrentamento direto, mas as duas potências ajudaram e se envolveram em conflitos indiretos em alguns países e tal, que a gente inclusive tem no nosso livro didático, a Guerra do Vietnã e alguns conflitos também na África. Então, cada um das duas nações se envolveram em alguns desses conflitos indiretamente, né? Mas elas não vamos dizer assim, não houve essa declaração de guerra direta entre as duas potências, porque as duas potências sabiam que se acontecesse isso, nenhuma das duas sairia ganhando, o mundo sairia perdendo, dada a quantidade de bombas atômicas e bombas de hidrogênio e bombas nucleares que as duas potências detinham, portanto não teria como sair vencedores dessa guerra, dada essa potência toda de potencial bélico, vamos dizer assim, dado esse potencial bélico de ambos os lados, ok? As duas potências se envolveram aqui no livro didático, deixa eu só procurar, pessoal, em duas guerras, a Guerra da Coreia, que inclusive separou as duas Coreias, que antes era uma só, e surgindo aí a Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte socialista, né? E veio também a Guerra do Vietnã, em 1955 até 1975. Os Estados Unidos se envolveu nessa guerra contra as tropas norte-vietnamistas comunistas. Então, era também um embate contra o comunismo, o avanço
desse aspecto aí do comunismo, que é próximo ali do socialismo, que ideologicamente não se conversa aí com o capitalismo, né? Era o enfrentamento aí da Guerra Fria. Mas as tropas vietnamistas comunistas venceram, né? Inclusive. Houve também a crise dos mísseis, né? Quando isso está na página 172 do livro didático de vocês, quando a União Soviética colocou mísseis em Cuba, muito próxima ali dos Estados Unidos, pessoal, um território ali vizinho ali à Califórnia. Então foi ali quase que os especialistas dizem que o mundo esteve prestes a sair dessa história de Guerra Fria e partir para um conflito direto, porque isso foi muito audacioso. Mas essa ação também levou que as duas potências chegassem a um acordo de desarmamento e de retirada desses mísseis ali de Cuba. Em contrapartida, também os Estados Unidos retirassem algumas armas nucleares, alguns mísseis também, quer dizer, do território ali da Turquia, que também estavam apontados para a União Soviética, ok? Mas vamos a mais características, né? Eu já apresentei até várias a partir do livro didático de vocês, mas eu vou tentar acelerar, pessoal. Consequências da Segunda Guerra Mundial, enfraquecimento das potências europeias, que até então eram as potências mundiais, e o fortalecimento de outras duas potências, né, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Veio aí os maiores beneficiados com essa guerra foi os Estados Unidos, que aí eu disse para vocês, saiu como potência, né? Teve a sua indústria fortalecida, a indústria aeronáutica, a indústria armamentista. Veio também a doutrina Truman, né? Como reação à expansão soviética na Europa Oriental. Então, a Europa Oriental estava aderindo ali ao movimento da União Soviética. A União Soviética ela ajudava os países a se reconstruírem da guerra, já que estavam arrasados, e em contrapartida esses países se tornavam aliados da União Soviética. A doutrina Truman é uma resposta a esse movimento, é uma forma de ajudar a Itália, Grécia, alguns países também da Europa a se reconstruírem e portanto, se tornarem um ambiente ali de domínio capitalista, né? É uma resposta a esse avanço do socialismo, tá bom? Muito parecido com o Plano Marshall, viu, gente? A doutrina Truman, ela vem antes, ela é menos abrangente, o Plano Marshall já é mais abrangente, a gente vai ver na sequência, tá bom? Tá aí o cara que é autor dessa doutrina. O mundo bipolar, agora a gente vai apresentar. No caso dos Estados Unidos, pessoal, veio o Plano Marshall, que no livro de vocês tem mais detalhes sobre isso, né? Um plano de ajuda financeira para a Europa que quisesse ser reconstruída pelos Estados Unidos e se tornar aliada, portanto, também dos Estados Unidos. É um esforço para deter o avanço da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, reavivar a economia de mercado, ajudar a reconstrução das economias nos países europeus através de doação de recursos, já falei. O argumento oficial era esse, pessoal, lutar contra a pobreza, desespero e caos social. Claro que no fundo não era tudo isso, né? Nos Estados Unidos não era esse anjinho todo que se apresentava, né? O mundo fica então assim, e agora vamos falar do lado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É uma oposição, claro, aos Estados Unidos. O plano da União Soviética era traçar um outro projeto de reconstrução também das economias europeias, orientais, em recusa ao Plano Marshall, que considera como no caso, a União Soviética considerava ele como um instrumento do capitalismo americano, né? Uma invasão dos espaços, um domínio, talvez um novo colonialismo e tal. A criação em 1947 do Comintern, órgão de controle e coordenação dos partidos comunistas europeus.
Em 49 foi criada a Comecon para desenvolver a economia dos países da União Soviética e dos países do leste. Então, cada um dos lados vai se movimentando para intensificar sua ação e o seu círculo, né, seu grupo de países dos quais são aliados. É uma forma de cada um se fortalecer, né? O nascimento, então, da Guerra Fria, é a rivalidade entre essas duas potências, que durou até 1991, veja aí as datas, né? Foi uma guerra de poder com palavras, acusações, ameaças e espionagem constante entre as duas superpotências mundiais. O mundo temeu uma nova guerra com a recusa à bomba de hidrogênio, uma bomba bem mais potente que a usada lá em Hiroshima e Nagasaki, uma bomba que assustou o mundo, né? Alguns acham até que foi desnecessária essa utilização dessas duas bombas nas cidades japonesas, e a de hidrogênio ela é muitas vezes mais deletéria, né? Causadora de consequências nefastas, do que aquelas bombas atômicas. O mundo temeu o pior, os grandes conflitos da Guerra Fria. Características gerais, bem gerais, no livro de vocês tem mais detalhes sobre isso. Houve a disputa tecnológica em relação ao envio de aeronaves, de foguete ao espaço, o primeiro ser vivo ao espaço, corrida armamentista, corrida espacial, como eu acabei de citar, espionagem dos dois lados, da CIA e da KGB, cada um buscando aliados, a criação de um pacto, uma aliança militar, no caso a OTAN do lado capitalista dos Estados Unidos e o Pacto de Varsóvia do lado socialista. Conflitos regionalizados, como eu citei, né, das Coreias e do Vietnã. Aí uma foto ilustrando essa corrida. O fim da Guerra Fria começa ali em 1989, quando a humanidade começou a assistir uma série de eventos que até então eram inimagináveis, no caso a queda do Muro de Berlim. E a desagregação total mesmo da União Soviética se deu em 1991, ok? Tá aí uma ilustração da derrubada do Muro de Berlim. Agora, a nova ordem multipolar, pessoal, antes era bipolar, agora multipolar. O que acontece? Nós temos agora outras potências, o livro didático de vocês apresenta isso. Nós temos agora Japão, Alemanha, Rússia também como uma potência ainda militar, econômica em alguns aspectos também, e outras potências mais, pessoal, como é o caso da China, mais recentemente, um país chamado emergente, mas que vem tomando lugar, tomando espaço no aspecto econômico e político no mundo. Aí a nova ordem multipolar envolve também os blocos econômicos, que são forças de poder que imprimem aí alguma característica também para essa nova ordem mundial. Aí temos a questão, deixa eu ver aqui, a tendência de globalização, tudo isso eu já expliquei. Eu quero falar agora dos BRICS, né, pessoal? A nova ordem mundial leva em conta também esse grupo de países que faz parceria para manter pressão sobre os organismos internacionais, a OMC, sobre a OMS, sobre os organismos internacionais, o FMI, o BIRD, né, entre outros órgãos internacionais, né? Outro aspecto da nova ordem mundial é a globalização, é essa ideia da produção globalizada, internacionalizada, não mais localizada, pontualizada, né, mas essa questão de produzir no mundo para o mundo, tá bom? Bem, e essa nova ordem mundial, ela agrada a alguns, desagrada também a outros, né, pessoal? Inclusive é uma das políticas que vinha sendo adotada pelo governo do Donald Trump desde o ano 2016 nos Estados Unidos, que era de combater essa expansão da China no mundo, vamos dizer assim, o seu comércio no mundo, a sua
o seu domínio no mundo, inclusive é chamado de Nova Guerra Fria, né, pessoal? Esse conflito, esse embate atual entre os Estados Unidos e a China, né? Aqui tem esse movimento, né? O cara reclamando dessa questão da expansão da China e retirada dos empregos dos norte-americanos. O mundo globalizado é refletido também por essa expansão das empresas norte-americanas pelo mundo, no caso aqui, ó, essa empresa, o McDonald's ali no Japão, e esse modelo também de expansão cultural também. Isso aqui é o vencedor a final do Big Brother de Israel no ano de 2008, Big Brother, que é um programa que ocorre também aqui no Brasil. É um programa que você vê que ele foi exportado para o mundo, né? Um modelo de programa exportado para você ter ideia do que é globalização, não apenas de produtos, mas cultura, serviços, entre muitos outros aspectos, tá bom? Aí, para finalizar esse textinho, a globalização se faz sentir não só na esfera econômica. Ao longo do século XX, a globalização do capital foi conduzindo a globalização. Percebam, pessoal, da informação, dos padrões culturais e de consumo, cultura, viu? Na parte aí do Big Brother, né? Os padrões culturais e de consumo, aí entra produtos, serviços, intensificando a inter-relação dos países e dos povos, ok? É isso aí, pessoal. Na próxima semana a gente vai ter uma avaliação, como eu já havia citado no início, e essa avaliação nós vamos abordar esse tema, essa temática, Guerra Fria, tá bom? Temos um exercício também lá no formulário, acessem lá, o link está no grupo e está também no Google Sala de Aula, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar no privado, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.